Capítulo 1. Richard Meitner. Você é uma mulher vil. Uma criatura verdadeiramente maliciosa e indigna do príncipe herdeiro. A partir deste instante, nosso noivado está cancelado. Como desejar, Vossa Alteza. A declaração do príncipe ecoou por todo o salão de baile. Riche, a filha do duque, fez uma reverência em resposta, com seus cabelos cor de coral balançando graciosamente. Os convidados reunidos se viram cativados por sua beleza digna. Apesar de terem acabado de testemunhar o rompimento de um noivado, eles não conseguiram ter pena dela. Lentamente, Riche levantou a cabeça e fixou o príncipe com um olhar pálido de esmeralda. Isso pegou-o desprevenido, mas ele se recuperou rapidamente. Você não ouviu o que eu acabei de dizer? Estou cancelando nosso noivado. Isso não a incomoda? Na verdade, não. Riche já sabia o que aconteceria em seguida. Acusações falsas, exílio, sua família cortando todos os laços e deixando-a para sobreviver por conta própria. Ela se afastou do príncipe. Não havia por que perder tempo. Afinal, este é o meu 7º loop. Riche já havia feito tudo isso antes. As próximas horas serão agitadas. Preciso me apressar e pegar minhas coisas antes que eu seja impedida de entrar na propriedade da família. Não quero que essa seja uma das vezes em que eu seja muito lenta e tenha que começar minha nova vida sem nada. Riche, pare e me ouça. Passei a última semana aperfeiçoando minha recitação de seus crimes. Eu deveria levar mais do que vestidos desta vez, pois há muitas coisas que eu poderia usar no mundo. Que profissão devo exercer? Em minha primeira vida, eu era uma comerciante. Em minha segunda vida, uma farmacêutica. Tenho mais algumas que quero experimentar fora. Se o tempo vai continuar reiniciando, gostaria de poder começar em um ponto anterior. Preciso de mais tempo para me preparar. Espere. Riche. O príncipe herdeiro estava à beira das lágrimas e os espectadores se esforçavam para conter as risadas. Um pensamento ocorreu a Riche e ela parou. Ela então se virou, com os olhos brilhando sob os longos cílios enquanto olhava para o ex-noivo. Vossa Alteza, quase me esqueci. Sim, diga-me. Enfureceu-se o príncipe. Deixe-me adivinhar, você está muito magoada e ainda assim me ama, correto? Como se? Riche estava grata por ter recebido sua liberdade. Na verdade, ela estava sorrindo quando disse: Espero que você e Lady Mary sejam felizes juntos. O quê? Que nós dois tenhamos uma vida plena. Adeus. Riche levantou as saias de seu vestido de noite e girou sobre os calcanhares, partindo o mais rápido que pôde. Como você sabe sobre a Mary? Eu não lhe disse que a amo. O príncipe estava gritando algo atrás dela, mas ela não lhe deu atenção. Ela tinha coisas a fazer. Durante seu primeiro loop, as acusações do príncipe a chocaram profundamente e ela, tolamente, tentou se defender. Agora ela sabia que não deveria esperar que o príncipe se comportasse de forma razoável. Como a vida vai se desenrolar desta vez? Estou animada para descobrir. Riche fixou sua mente no futuro. Esta é a minha 7ª repetição. Já tive uma vida feliz e despreocupada antes, mas desta vez, juro que terei uma vida longa, feliz e despreocupada. Em outras palavras, ela precisava evitar ser morta. A qualquer custo. No primeiro loop, com seu noivado rompido e sua reputação em frangalhos, Riche vagava sem nada além das roupas que vestia. Por sorte, ela encontrou uma caravana de comerciantes dispostos a comprar suas joias. Por considerá-los um grupo bem-humorado, ela pegou uma carona para um país vizinho. Com a caravana de comerciantes, ela aprendeu um ofício, estudando como adquirir estoque e equilibrar livros contábeis. Por fim, ela partiu por conta própria para viajar pelo mundo. Sua educação como filha da nobreza significava que, mesmo aos 15 anos, Riche possuía um senso apurado de beleza. Ela colecionava coisas que chamavam sua atenção e as vendia para quem quer que encontrasse prazer em seus produtos. Antes que percebesse, ela havia se tornado uma grande vendedora, empregando uma equipe completa. Chegou a fazer negócios com o rei de uma nação do deserto e com o príncipe de um país gelado no norte. Ela viajou para muitos lugares distantes, realizando um sonho nascido de sua vida anterior, que não fazia nada além de se preparar para ser rainha. 5 anos se passaram e, quando faltava apenas um país para visitar, Riche foi vítima da guerra que varreu o continente. Quando se deu conta, tinha 15 anos novamente e estava de volta àquela festa, com o príncipe prestes a fazer seu pronunciamento. Richard Meitner. Você é uma mulher vil.
Uma criatura verdadeiramente maliciosa e indigna do príncipe herdeiro. A partir deste instante, nosso noivado está cancelado. Naturalmente, ela não entendeu o que estava acontecendo no início. Ela olhou ao redor. Tudo estava igual. Ela estava no mesmo lugar, usando o mesmo vestido e envolta nas mesmas joias que havia vendido para a caravana. Será que era um sonho? Ou tudo o que havia acontecido antes até então era um sonho? Em sua confusão, tudo o que ela podia fazer era ficar olhando. Rishi saiu apressada do salão de baile, com a ameaça iminente de exílio pairando sobre ela e as súplicas do príncipe para que parasse de fazer isso soando em seus ouvidos. Isso é perfeito. Agora posso fazer isso direito. Vou pegar tudo de valor em meu quarto. Rishi tinha gostado de sua vida como comerciante, mas sempre se arrependeu dessa noite. Se ao menos ela tivesse trazido alguns fundos de casa, teria tido capital para estabelecer seu negócio muito mais cedo. Falar sobre esse arrependimento sempre provocava descrença de seus clientes, inclusive do rei do deserto. O quê? É isso que você gostaria de fazer de novo? Quando voltou para casa na noite de sua segunda vida, Rishi pegou sua caixa de joias e o máximo de livros que sua falecida avó havia deixado para ela, e então se apressou em ir para a floresta para encontrar a caravana. Mas a parada em sua casa demorou e ela os perdeu completamente. Naquele momento, Rishi se deu conta de uma coisa muito clara. Escolhas diferentes significavam erros diferentes. Abrir uma porta fechava outra. E assim, o caminho fácil para uma vida no comércio estava fechado para ela. Claro, ela poderia tentar construir seu negócio do zero, mas as conexões pessoais eram quase tão essenciais para ser um comerciante quanto o conhecimento do negócio. Simplesmente não era realista sem um único conhecido. Ao vasculhar seus pertences com resignação, ela encontrou uma enciclopédia estrangeira de ervas entre os livros de sua avó. Tomando isso como um sinal, Rishi vendeu suas joias em outro lugar e usou os fundos para atravessar o mar e estudar medicina. Felizmente, Rishi manteve todo o conhecimento de sua vida anterior. Ela se lembrava de que certas ervas caras podiam ser adquiridas a baixo custo em outras regiões. Quando se espalhava a notícia de uma doença que graçava em um país vizinho, ela também se lembrava disso. Esse conhecimento prévio provou ser inestimável, assim como sua ampla viagem e exposição a muitos professores diferentes com muitos pontos de vista diferentes. Dessa forma, Rishi teve uma vida bem-sucedida como farmacêutica. Ela salvou um príncipe fraco, sintetizou vários medicamentos raros com seu conhecimento mercantil e, assim, passou seus dias com a simples alegria de ajudar os necessitados. Infelizmente, toda a alegria do mundo não poderia resistir a uma epidemia. Assim terminou sua segunda vida. Mais uma vez, ela se viu no momento do rompimento de seu noivado, a cortina subindo no terceiro loop. Suas 4 vidas seguintes ocorreram da mesma forma. Como uma habilidosa dama de companhia, ela ajudou uma jovem nobre a conseguir um casamento fortuito. Certa vez, ela até se disfarçou de homem e se tornou cavaleira. Cada vida valia a pena ser vivida, e ela aproveitou todas elas. Ela gostava de viver. Ponto final. Havia apenas um problema. Não importa o que eu faça, morrerei aos 20 anos. Ela desfrutava de suas vidas, mas não tinha permissão para fazê-lo por muito tempo. Com esse limite de tempo sempre pairando sobre ela, ela passava cada ciclo em um estado de atividade constante. Eu adoraria ter um pouco de calma por um tempo. Será que um pouco de tempo livre é pedir demais? Obviamente, também não quero morrer. Desta vez, vou ganhar o máximo de dinheiro que puder nos primeiros 5 anos. Depois, quando fizer 20 anos, viverei uma vida livre de preocupações mundanas. Farei o que for necessário para continuar viva. Já decidida, Rishi começou sua 7ª vida em uma corrida mortal pelo palácio. Independentemente de seus planos futuros, ela estava em uma corrida contra o tempo. Ela precisava vencer o mensageiro que trazia a notícia de seu escândalo. Enquanto corria, arrancou os enfeites de cabelo. Ela planejava vendê-los e não queria correr o risco de perder um deles. Seu cabelo se esvoaçava atrás dela, caindo em ondas soltas. De repente, teve uma ideia que não havia tido em nenhuma de suas 6 vidas anteriores. Sair pelos jardins do palácio seria mais rápido. Posso descer em uma árvore da varanda. Rishi tinha ido para a guerra como cavaleira na vida imediatamente anterior a esta. Depois do treinamento punitivo no campo de batalha, subir em árvores não era nada. Sem problemas, ela mudou de direção. Correu para a varanda, onde se deparou com algo a toda velocidade. Barg!
Rishi soltou um grunhido nada feminino, cambaleando alguns passos. Ela olhou para cima para ver no que havia se chocado. Um homem excepcionalmente bonito estava em seu caminho. Ele tinha traços refinados e patrícios e lábios finos e cruéis. Era esguio, mas poderoso. Mesmo através de suas roupas, Rishi podia ver que seu corpo era bem condicionado. Seus cabelos negros cobriam as orelhas e desciam até a nuca. As pontas de suas mechas balançavam com seus movimentos. Pareciam ser macios ao toque. Da cabeça aos pés, era um prazer olhar para ele, mas o que prendia a atenção de Rishi eram seus olhos. Eles eram longos e impossivelmente azuis, mas possuíam uma intensidade afiada como uma lâmina. Seu olhar era claro, belo e frio como gelo. Seus cílios projetavam sombras em seu rosto marcante. Ele era uma obra de arte. Atualmente, essa obra de arte estava encarando com um olhar que poderia matar. Ele riu. Você veio direto para mim. Por um momento, pensei que tinha sido atacado por um javali. Era uma coisa extremamente rude para se dizer a um estranho, mas, por sorte, esse homem não era um estranho. Pelo menos não para Rishi. O que você está fazendo aqui? Continuou o homem. A festa é nu. Rishi o interrompeu com um grito de consternação sem palavras. O homem recuou, pegando a espada por reflexo. Ele se recompôs com visível dificuldade. Quem é você? Você se parece com qualquer nobre, mas suas maneiras são. Imperador Arnoldien. Os olhos do homem se arregalaram. Ele não confundiu o desprezo crescente dela. Rishi havia cruzado espadas com esse homem. Recentemente. Ele foi o responsável por acabar com sua sexta vida. Ele deve ser um convidado do banquete. Isso faz sentido. Arnoldien era o descendente de uma nação militar não muito distante do país natal de Rishi, Ermite, onde eles estavam agora. Seus reinos, tão recentemente em guerra, haviam negociado uma paz ostensiva, e as duas famílias governantes se encontravam de tempos em tempos. A festa de noivado do príncipe herdeiro de Etriche seria uma dessas ocasiões. Ele havia reunido elites de todos os lugares para apresentar sua amada Mary. O homem olhou para Rishi com uma curiosidade crescente. Você me conhece? Esta é minha primeira vez em Ermite. Uó! Rishi deu um sorriso enquanto sua mente girava em círculos. Esse homem era perigoso. Ela tinha de evitar envolvimentos com ele a todo custo. Daqui a 5 anos, Arnoldien invadiria Ermite. Ele era um espadachim extraordinariamente habilidoso e, com um poderoso exército em suas costas, estava destinado a conquistar reino após reino. Ele tinha feito o mesmo em sua segunda, terceira, quarta e quinta vidas. Na sexta, Rishi o enfrentou em batalha e morreu pelas mãos dele. Nunca tivemos uma chance. Essa guerra foi perdida antes de começar. O brilhantismo de Arnold não estava em seu manejo da espada, mas em sua habilidade como tático. Ele preparou países para a conquista e os derrubou, engolindo-os um a um. Eu o conheço, mas ele não me conhece. Não nos encontramos nesta vida. Preciso de uma desculpa rapidamente. Rishi fez uma reverência lenta. Meu nome é Richard Weitzner. Nunca fomos apresentados, mas já ouvi falar de você. Arnold deu um sorriso divertido. Você distribui seu peso como uma espadachim treinada. Seu centro de gravidade é perfeito. Você está exagerando, disse Rishi. Isso foi apenas uma reverência a um convidado estimado. Devo ter ouvido mal, mas juro que você me chamou de imperador agora mesmo. Rishi ficou paralisada. Meu pai ainda vive, disse Arnold. Sou simplesmente um príncipe herdeiro. Por que você me chamaria assim? Rishi não conseguiu encontrar uma resposta. Ela havia cometido um erro tão tolo. O olhar de Arnold a atravessou. Parecia que ele veria através de qualquer mentira que ela contasse até a alma. Ela se lembrava disso do campo de batalha, como a tensão dele, por si só, parecia um golpe de espada. Mas por que se preocupar em mentir? Eles nunca mais se encontrariam. Então quem se importava com o que ele pensava dela? É claro que ela guardava 1 ou 2 ressentimentos em relação à recente matança, mas não fazia sentido reclamar disso para esse Arnold. Chamá-lo de imperador era grosseiro, mas Rishi estava sendo exilada à força. Por que brincar de diplomacia? Ela respirou fundo e fez uma reverência baixa. Essa não era a reverência de uma nobre dama, mas de uma serva se curvando em súplica ao seu mestre. Minhas mais humildes desculpas, Vossa Alteza. Eu estava com pressa. Foi um deslize tão grosseiro.
Ela levantou a cabeça. Meu ex-noivo acabou de anular nosso noivado, então estou com muita coisa na cabeça. Se o senhor me der licença. Ele anulou seu noivado? Com isso, Rishi se virou e fugiu. Esse encontro inesperado com Arnold havia lhe tomado um tempo precioso. Ela abriu a porta da varanda e levantou as saias, tirando os sapatos na expectativa de pular em uma árvore. Ao olhar para baixo, percebeu que o chão estava muito mais perto do que ela temia. Excelente! Posso simplesmente entrar no jardim. Arnold, que até então havia ficado mudo, sacudiu-se de seu momento de estupor quando Rishi subiu na grade. Ei! O vestido prateado à luz da lua de Rishi fluiu ao seu redor enquanto ela pulava. O gramado era macio, mas a queda ainda estava longe o suficiente para que ela corresse o risco de se machucar. Peso distribuído uniformemente nas solas dos pés, role para transferir o impacto para as canelas e coxas, depois para os quadris e as costas. Ela aterrissou com segurança, rolou agilmente em seu vestido e voltou para cima. Seu cabelo estava coberto de folhas. Preciso me apressar. Apoiando-se em uma rocha próxima, ela usou seu peso para tirar os saltos dos sapatos. Pronto! Isso tornaria a corrida um pouco mais fácil. Satisfeita, ela os calçou novamente e se apressou em direção à propriedade da família. Item. Na sacada, o príncipe herdeiro Arnold de Galquen assistiu ao espetáculo do começo ao fim. Ele olhou para a garota de cabelo coral. Sua aparência era a de qualquer jovem nobre, mas ela se movia como um cavaleiro bem treinado. Ela pulou da sacada e aterrissou com habilidade, sem mostrar sinais de angústia pelo vestido rasgado ou pelo cabelo desgrenhado. Em vez disso, ela bateu os saltos de seus sapatos e saiu correndo. Além disso, ela o havia chamado de imperador. Repetindo tudo de novo em sua cabeça, Arnold soltou uma risada rara. Enquanto seus ombros tremiam de tanto rir, seu assistente se aproximou dele por trás. Aí está você, Vossa Alteza. O que está fazendo aqui fora? Sei que não deseja uma esposa, mas começar a procurar seria sensato. Vossa Alteza? Os olhos do assistente se arregalaram. Seu mestre, entediado e carrancudo, estava rindo. Aconteceu alguma coisa? Oliver, prepare minha carruagem. Espere, não. Isso levará muito tempo. Traga-me um cavalo. Imediatamente, Vossa Alteza. Posso saber por quê? Arnold não respondeu, apenas sorriu como um lobo faminto que sente o cheiro de sua presa. Ao sair dos portões do palácio, Rishi se jogou na carruagem que estava esperando, gritando para que o cocheiro se apressasse. Ela parou a carruagem a algumas centenas de metros da mansão e se despediu dele. Estou indo embora. Obrigada por ser sempre o motorista tão seguro, Daniel. A estrada para a mansão estava enlameada devido a uma chuva matinal. Ela sabia, em sua segunda vida, que a carruagem ficaria presa, o que resultaria em uma perda de tempo valiosa. Era melhor simplesmente sair e correr. Uf. Apesar do condicionamento físico de sua última vida, esse corpo não tinha resistência. Ela precisaria tentar ficar em forma mais rapidamente desta vez. Rishi chegou ao fim da estrada e seu coração afundou prontamente até os pés. Não! A porta da frente estava repleta de pessoas, todas elas cercando uma carruagem com o brasão da família real. Preciso sair daqui. Enquanto ela permanecia congelada em indecisão, um dos cavaleiros que fazia o controle da multidão gritou: Vossa Alteza! Estou de olho em Lady Rishi. Saia do meu caminho. Uma voz familiar começou a gritar. Deixem-me passar. Rishi, como ousa me fazer esperar tanto tempo? O ex-noivo de Rishi, o príncipe herdeiro de Etrish, deu um passo triunfante à frente. Sei que a ideia de ouvir seus crimes enumerados pelo homem que você ama deve ser dolorosa, mas, infelizmente, como futuro rei, é meu dever derrubar o martelo da justiça sobre uma vilã como você. Vejo que não cronometrei bem o tempo. Murmurou Rishi. Na verdade, este é o meu pior looping até agora. Prefiro ser impedida de entrar em casa do que ver você novamente. Por que está reclamando? Dietrich olhou Rishi de cima a baixo. Eu sabia. Você se mostra corajosa, mas posso sentir a tristeza em seu coração. Perdão? Seu coração. Repetiu o príncipe. Seu coração. Ele deve estar absolutamente esmagado. Porque eu cancelei nosso noivado. Rishi não tinha certeza de onde estava tirando essas conclusões. Possivelmente do mesmo lugar de onde ele extraía toda sua autoconfiança sem fundo.
Posso dizer que você está vagando sem rumo, perturbada, continuou o príncipe. Olhe para você. Seu vestido está coberto de lama, seus sapatos estão quebrados e há cortes em seu rosto e braços. Que outra causa possível poderia haver além do desgosto? Rishi estreitou os olhos. Você já parou para pensar nas palavras que saem de sua boca? O que? Sua interpretação dos eventos era fantasiosa ao ponto do absurdo. Eu não sujei meu vestido ou estalei meus sapatos por desgosto. Porque não sinto nenhum. Você sempre foi um pouco lento, então vou deixar isso. Claro, não tenho um pingo de carinho por você ou pelo nosso noivado desfeito. O quê? Disse o príncipe. O que você está dizendo? A multidão ao redor começou a rir. Esse não é o príncipe herdeiro? A Lady Rishi acabou de deixá-lo? Espere, mas ele não estava tentando deixá-la? Não pode ser. Olhe para ela. Ela não se importa nem um pouco. Como vocês se atrevem a fazer pouco de mim? Dietrich gritou. Eu sou o príncipe de vocês. Deixando o temperamento de lado, Dietrich era um homem bonito. Tinha olhos azuis celeste e cabelos loiros, um príncipe saído diretamente de um livro ilustrado. Sua aparência e seu lugar na sucessão significavam um enxame interminável de mulheres disputando seu afeto. Ele foi criado como um príncipe mimado, nunca lhe faltando nada. Isso se manifestava em uma maneira pomposa e em um excesso de confiança em suas próprias habilidades. Rishi já o havia advertido sobre sua atitude antes, mas ele nunca lhe deu atenção. Estou muito feliz por não ter que me casar com ele. Ela gostaria de poder voltar atrás e dizer à garota chocada e assustada de sua primeira vida que não se preocupasse com seu noivado desfeito. Ainda assim, ela poderia muito bem dizer tudo aqui e agora, com os cavaleiros e cidadãos reunidos para testemunhar. Sua Alteza, você existe para amar e proteger seu povo. É impróprio falar deles dessa maneira. Você é um inconveniente. Esbravejou o príncipe. Peça-me perdão. Não o farei. Cancelar nosso noivado é o melhor caminho, e eu aplaudo Vossa Alteza por seu bom senso. Agora, até mesmo os cavaleiros estavam tremendo com riso reprimido. Dietrich estava ficando vermelho. Enion riam de mim. Lady Rishi, veio uma voz doce. Você não tem vergonha de si mesma? Rishi conteve um gemido. Do meio da multidão, surgiu uma garota charmosa e delicada. Com os olhos grandes úmidos de lágrimas, ela tomou seu lugar ao lado de Dietrich. Eu não permito que as pessoas com quem me preocupo sejam tratadas tão mal. Ora, Lady Mary, você está aqui. Rishi suspirou. Que bom! A jovem Mary fez uma careta por entre as lágrimas. Escondido atrás de suas saias, Dietrich continuou a gritar sua desaprovação. Rishi, você levou a minha amada Mary às lágrimas. Ela me contou tudo. Como você a intimidou e a ridicularizou. Como você acha divertido trancá-la na sala de aula durante a noite. Uma mulher tão perversa jamais poderia ser rainha. Nada disso é verdade. Rishi olhou para Mary, que desviou o olhar um pouco sem jeito. O mais importante, disse Rishi, é que você já levou suas preocupações aos meus pais, Vossa Alteza. O mais importante? Eu fiz, se você quer saber. Seus pais estão furiosos. Eles juraram deserdar você. Ah! Então cheguei tarde demais. Seus pais prezavam a reputação deles acima de tudo. Rishi não tinha muita esperança de recuperar nenhum de seus pertences ou dinheiro agora. Por que está agindo de forma tão estranha? Dietrich fungou. Ah, eu entendo. Você está tão chocada com a reviravolta dos acontecimentos que... Ouça, Dietrich. Em sua exasperação, Rishi deixou de lado seu título. Eu aceito seu decreto. Não estamos mais noivos. Nunca mais entrarei em sua casa. Então, relaxe um pouco. O que você está dizendo? Desde criança, eu acreditava que meu único valor estava em nosso noivado. O fato de estar noiva do príncipe herdeiro era minha única razão de viver. Eu estava errada quanto a isso. Somente eu determino meu valor, ninguém mais. É por isso que não me importo com isso. Estou além disso. Rishi fez questão de olhá-lo diretamente nos olhos enquanto falava. Você é um elemento desnecessário em minha vida. Dietrich cambaleou para trás. Suas pernas pareciam ter saído de debaixo dele e ele caiu. Com isso, os cavaleiros finalmente perderam a compostura, rindo junto com os cortesãos. Parem!
lamentou o príncipe. Vocês são meus súditos. Isso demonstra um flagrante desrespeito. Dietrich, não ligue para eles, disse Lady Mary. Lady Riche, essa crueldade é necessária? Talvez isso seja uma bênção disfarçada. A atenção de Riche voltou-se para Mary, fazendo com que os ombros magros da garota saltassem. Ela não tinha motivo para se preocupar. Riche não mordia. Eu queria ter a oportunidade de falar com você, Lady Mary. A senhorita é forte. Eu a admiro muito. Do que está falando? Você é uma garota adorável que nunca deixa de sorrir, apesar de seus problemas. Você não coloca muros em torno de seu coração e faz o máximo para deixar os outros à vontade. Mesmo agora, você está corajosamente diante de mim para proteger o príncipe. Os olhos de Mary estavam arregalados de confusão. Riche escolheu as palavras com cuidado, tentando diminuir os sentimentos de culpa da garota, mesmo que só um pouco. Você precisa se casar com o príncipe para o bem da sua família, certo? Como você? Riche havia aprendido essa verdade em uma de suas vidas passadas. Mary nasceu em uma família pobre e estudou como uma louca para ser aceita na academia e procurar um marido. Ela pretendia garantir que nem ela nem seus irmãos passassem fome novamente. Ela continuou. Lembre-se disto, você é quem tem o controle de sua vida. Não há venda para mais ninguém. Você pode confiar em um homem que descarta tão facilmente a mulher com quem está comprometido desde a infância? Você realmente acredita que ele se importa com você? O espanto tomou conta do rosto de Mary. Ela olhou para Dietrich, que não tinha se dado ao trabalho de se levantar. A verdade era que, dentro de um ano, o príncipe Dietrich estaria na prisão, sem seu título. Ele planejaria um golpe de estado insano contra o rei, tentando provocar a guerra entre os cidadãos. Seu plano seria descoberto em seus estágios iniciais, tornando motivo de chacota em todo o reino. Você deve moldar seu futuro com suas próprias mãos, não deve confiar seus desejos a outras pessoas. Meus desejos? Riche assentiu com a cabeça. Mary estava olhando para ela como se estivesse falando uma língua estrangeira. Mas eu sou a irmã mais velha deles. Sua voz tremeu. Devo suportar, não importa o que aconteça. Caso contrário, meus irmãos nunca serão felizes. E você acredita que a felicidade deles só pode ser alcançada com o sacrifício da sua própria? Mary ofegou enquanto olhava para Riche. Você não precisa jogar fora o seu próprio futuro para proteger aqueles que ama. Disse Riche a ela. Não importa o caminho que você escolha, nunca se esqueça disso. Meu futuro? A voz de Mary ficou áspera, como se ela mal estivesse reprimindo um gemido de dor. Desejo-lhe uma vida em que você e sua família possam ser felizes. Disse Riche. Mary ficou parada no lugar, com os olhos brilhando como pedras preciosas. Riche não pôde deixar de admirar o quanto ela era bonita. Ela realmente desejava sua felicidade. Mas, no momento, ela precisava cuidar de si mesma. Bem, Riche de repente abriu um sorriso, fazendo Dietrich estremecer. Acho que está na hora de eu seguir meu caminho. Ela se arrependeu de ter perdido o acesso ao seu quarto, mas sabia que seus pais não a deixariam entrar. Virando as costas para a multidão, Riche pensou em seu próximo passo. Espere, Lady Riche. A voz de Mary soou. É isso mesmo. Você não vai a lugar nenhum, Riche. O príncipe se juntou a ela. Você não vai se safar me tratando como lixo para aliviar seu próprio coração ferido. Já chega. A paciência de Riche estava se esgotando. Sua vida anterior foi a sexta. Disfarçada de homem, Riche ascendeu como guerreira de um país insular que encontrou em suas viagens. Era um reino convencional, porém encantador, formado por tijolos vermelhos. Depois de fazer amizade com um grupo de cavaleiros que não sabia que ela era uma mulher, Riche seguiu o conselho deles e se juntou a eles. O treinamento foi cansativo o suficiente para fazê-la desejar estar morta. Na época em que vivia como nobre, ela havia aprendido a manejar uma espada para autodefesa básica, mas o treinamento como uma dama nobre não a havia preparado de forma alguma para isso. Ela treinava incessantemente, mal tendo tempo para dormir. Assim que se tornou uma cavaleira de pleno direito, as forças do imperador Arnold sitiaram o castelo. Como isso pôde acontecer? Em sua sétima vida, Riche afundou cansada em sua cadeira. Do outro lado dela, Arnold estava sentado, com as pernas cruzadas e o queixo apoiado na mão, observando-a preguiçosamente. Qual é o problema? Perguntou ele. Você parece infeliz.
Pode-se dizer que sim. Até a voz dela estava mal-humorada. Ainda assim, ela não poderia dizer a ele que era porque guardava rancor de uma vida anterior. Depois da primeira vez que sua vida voltou àquele momento crucial, ela resolveu manter seus laços em segredo. Eu tinha planos para o meu exílio. Uma vida totalmente nova. E agora, por sua causa, meus pais estão envolvidos. Até o rei ouviu falar disso. Depois que Rishi rejeitou Arnold, Dietrich imediatamente gritou. O príncipe herdeiro de Galquen pediu Rishi em casamento? Seus gritos foram altos o suficiente para atrair a atenção do senhor e da senhora da mansão. Quando seus pais saíram, Rishi protestou. Eu não vou me casar com ele. Estou deixando o país exatamente como Dietrich ordenou. Ninguém ouviu. Seus rostos apenas empalideceram com a confusão nervosa. Naquele momento, uma carruagem reluzente chegou. Meio atolado na lama, o homem que estava dentro dela foi forçado a caminhar pelo terreno pantanoso, e assim o próprio rei de Ermite chegou, cambaleando e sujo de terra. Ele agarrou o colarinho do filho, empurrando-o em um arco baixo. Em seguida, voltou-se para o príncipe Arnaldo e disse, em voz alta: Vossa Alteza, permita-me pedir desculpas pela tolice de meu filho. O senhor é um convidado estimado que veio de Galquen. É impensável que ele não lhe ofereça a cortesia que lhe é devida. Você está me machucando, pai. Minhas costas. O rei então se voltou para Rishi. Minha senhora, permita-me pedir desculpas sinceras, tanto como rei quanto como pai. O comportamento do meu filho com a senhora foi totalmente vergonhoso. Peço-lhe que dê a devida atenção à proposta do príncipe Arnald. Não apenas para seu próprio bem, mas para o bem de seu país. O rei fez a ela uma reverência tão profunda quanto a que seu filho fez a Arnold, e os pais dela se juntaram a ele. Rishi se sentiu tonta ao ver essa degradação abjeta na presença dos cidadãos. Arnold, que estava observando os procedimentos com uma diversão distanciada, ficou sóbrio e deu um passo em direção ao rei. Sua Majestade, por favor, levante-se. Sem o sorriso, o rosto de Arnold imediatamente voltou à sua máscara fria. O rei não se moveu. Talvez algo na voz de Arnold o tenha mantido congelado. Essa bobagem não causará discórdia entre nossos reinos. Ele continuou. No entanto, eu gostaria de pedir um pouco de tempo para falar com Lady Rishi. Mais tarde, Rishi ficaria sabendo que o assistente de Arnold havia falado com o próprio cavalheiro do rei, certo de que suas palavras atingiriam o alvo. Meu mestre se deu ao trabalho de participar dessas festividades e é essa recepção que lhe é oferecida? O que será que o imperador vai pensar quando souber que o filho dele foi desprezado pelas mãos de sua nação? Se você quiser, Lady Rishi. O rei rechonchudo parecia estar à beira das lágrimas. Rishi não tinha obrigação de aceitar e não desejava passar mais um momento neste país do que o absolutamente necessário. Mas a aquiescência parecia ser a maneira mais rápida de fazer as coisas andarem. Enquanto sua mente girava, Arnold se inclinou para sussurrar. Se você se recusar a ouvir meu pedido, não vai me deter. Eu simplesmente passarei para o plano B. E foi assim que ela se viu em um dos salões do palácio, aqui para apenas conversar com o príncipe Arnold. Os convidados do baile já haviam se retirado. Estavam apenas os dois. Quero saber o que você está planejando, disse Rishi sem rodeios. Planejando? Eu? Pedindo-me em casamento. Você não me conhece. Uma proposta como essa não sairia do nada. Esse homem estava destinado a se tornar um belicista agressivo nos próximos anos. Ele não faria nada sem uma dúzia de motivos. O príncipe Arnold apenas sorriu. Não tenho planos. Estou simplesmente apaixonado por você. Apaixonado. Essa era a última coisa que ela esperava que ele dissesse. Pedir para ele explicar melhor não parecia valer a pena. Ele estava obviamente mentindo. Como se essa criatura impiedosa e desumana, com gelo nas veias, pudesse sentir até mesmo um lampejo de afeto. Por que me recusar? Perguntou Arnold. Seu compromisso foi rompido, você está à beira do exílio e não tem facção nem apoiadores. Nesse ritmo, você estará morta dentro de 15 dias. Eu chamaria minha oferta de um golpe de sorte inacreditável. Você não está errado, admitiu Rishi. Houve uma época em que eu teria aceitado sua oferta. Se ela tivesse sido feita em sua primeira vida, por exemplo. Mas agora Rishi sabia que era melhor assim. Sua vida estava apenas começando, e o futuro trazia infinitas possibilidades.
Após o horror de seu sexto loop, ela ansiava por liberdade. Não quero me casar com ele. Não serei cativa de ninguém. Ainda assim, Rishi, mais do que ninguém, sabia que o menor ajuste poderia provocar mudanças profundas na trajetória de uma vida. Sem dúvida, ela teria muitas outras vidas, mas essa poderia ser a única em que o casamento com Arnold seria uma opção. O terrível imperador. O tirano. O homem que atiçará o fogo da guerra. Rishi conhecia as fofocas, as conjecturas intermináveis por trás do reinado sangrento de Arnold Yen, mas não sabia a verdade. Por quê? Essa pergunta assombrava desde sua primeira vida. Ela nunca havia tido a chance de falar com ele. Ela havia se perguntado isso quando era comerciante e ouviu falar da distante eclosão da guerra. Ela se perguntou quando as notícias dos mortos e moribundos chegaram à sua farmacêutica. Quando ela consolou a patroa aterrorizada em sua vida de criada, assegurando-lhe que tudo ficaria bem. Quando ela o enfrentou em batalha, quando ele cravou uma espada em seu coração, mesmo assim ela se perguntou: se eu ficar por aqui, talvez eu finalmente tenha minha resposta. Metade dela estava morrendo de vontade de saber. A outra metade não dava a mínima. E ainda assim, ela se lembrou de um sonho de infância. Ou melhor, um desejo. Rishi soltou um suspiro. Você diz que está apaixonado por mim. Sim, estou completamente enfeitiçado por você. Só de pensar que ele pode dizer uma bobagem dessas com uma cara séria. Então você me concederá tudo o que eu desejar? Desde que esteja ao meu alcance. Disse Arnold. Tudo o que você quiser será seu. Rishi hesitou, reunindo seus pensamentos. Tenho algumas condições. Arnold silenciosamente fez sinal para que ela continuasse. Quero ter controle total sobre as festividades do casamento. Tudo deve ser adquirido por meio de comerciantes de minha escolha. Tudo bem. Arnold acenou com a cabeça. Você é livre para fazer negócios com quem quiser. Depois que nos casarmos, devo estar em condições de me misturar com convidados do exterior. Isso parece ser da alçada da princesa herdeira. Mais alguma coisa? Terei permissão para morar em uma residência separada de sua mãe e de seu pai. Ela estava falando sério, mas isso fez Arnold rir. Você não parece ser do tipo que se preocupa com uma sogra autoritária. Você ficaria surpreso. Relacionamentos conflituosos com a nova família são a parte mais difícil do casamento, pelo menos é o que dizem. Por mim, pode ser uma casa de campo em ruínas, eu só preciso de uma residência secundária. Na verdade, Rishi não se importava nem um pouco com os sogros. Quando Arnold colocou sua guerra em movimento, sua primeira ação seria o assassinato de seu pai. Um golpe genuíno por parricídio, nada parecido com a tentativa desajeitada de Dietrich. Em seguida, ele se nomearia imperador, assumiria o controle do país e mobilizaria as forças armadas. Separá-lo de seus pais tornará o primeiro passo mais difícil, embora não impossível, infelizmente. Mais alguma coisa? Perguntou Arnold. Farei o que for preciso para me casar com você. Idealmente, eu gostaria de saber qual é o seu objetivo. Disse Rishi com dignidade. Mas como duvido que haja alguma chance disso, tenho um último pedido a fazer. Ela apontou um dedo para o rosto dele, sem se importar com a grosseria. Vou passar meu tempo ocioso pelo castelo. Sem trabalho, sem estudo. Serei totalmente inútil. Vamos ver o quanto você me quer como sua princesa. Depois de um longo momento de silêncio, Arnold soltou uma risada alegre. A proposta permaneceu. Todas as condições dela foram atendidas.